Olá, seja bem-vindo ao canal Testando o seu conhecimento bíblico. Estão preparados? Vamos começar. Primeira pergunta. Para onde Paulo foi quando saiu de Atenas? Número 1, Corinto. Número 2, Éfeso. Número 3, Roma. Número 4, Egito. Tempo para pensar. Resposta certa, número 1, Corinto. Depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. Atos, capítulo 18, versículo 1. Segunda pergunta. Por quantas moedas Judas traiu Jesus? Número 1, 20 moedas. Número 2, 30 moedas. Número 3, 40 moedas. Número 4, 50 moedas. Tempo para pensar. Resposta certa, número 2, 30 moedas. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: Que me quereis dar? E eu vou-lhe entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. Mateus 26, 14, 15. Terceira pergunta. Como se chamava o discípulo que Herodes mandou matar à espada? Número 1, Pedro. Número 2, João. Número 3, Tiago. Número 4, Tomé. Tempo para pensar. Resposta certa, número 3, Tiago. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. Atos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Quarta pergunta. Na parábola das 10 virgens, quantas eram prudentes? Número 1, 3 prudentes. Número 2, 4 prudentes. Número 3, 5 prudentes. Número 4, 6 prudentes. Tempo para pensar. Resposta certa, número 3, 5 prudentes. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. Mateus capítulo 25, versículo 1 e 2. Quinta pergunta. Qual apóstolo tinha dupla nacionalidade? Número 1, Paulo. Número 2, Pedro. Número 3, João. Número 4, Tiago. Tempo para pensar. Resposta certa, número 1, Paulo. Quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade, aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. E quando o estavam atando com correias, disse Paulo ao centurião que ali estava: É-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? Mateus capítulo 22, versículo 3 e o 25.
Sexta pergunta. Quantos dias Jesus jejuou no deserto? Número 1, 7 dias. Número 2, 14 dias. Número 3, 21 dias. Número 4, 40 dias. Tempo para pensar. Resposta certa, número 4, 40 dias. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 2. Sétima pergunta. Quantos dias Saulo ficou cego após seu encontro com Jesus Cristo? Número 1, 2 dias. Número 2, 3 dias. Número 3, 4 dias. Número 4, 5 dias. Tempo para pensar. Resposta certa, número 2, 3 dias. E levantando-se da terra, e abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu, nem bebeu. Atos capítulo 9, versículo 8 e 9. Oitava pergunta. Em qual cidade Jesus nasceu? Número 1, Samaria. Número 2, Belém. Número 3, Jerusalém. Número 4, Cafarnaum. Tempo para pensar. Resposta certa, número 2, Belém. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Mateus 2:1. Uma pausa para lembrar. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Vamos continuar? Nona pergunta. A qual deus Barnabé foi comparado quando estava em Listra? Número 1, Mercúrio. Número 2, Juno. Número 3, Marte. Número 4, Júpiter. Tempo para pensar. Resposta certa, número 4, Júpiter. E chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. Atos capítulo 14, versículo 12. Décima pergunta. Quantos anos a mulher do fluxo de sangue vivia doente? Número 1, 3 anos. Número 2, 6 anos. Número 3, 9 anos. Número 4, 12 anos. Tempo para pensar. Resposta certa, número 4, 12 anos. E eis que uma mulher, que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla da sua veste. Mateus, capítulo 9, versículo 20. 11ª pergunta. Para onde Paulo foi após o seu encontro com Jesus Cristo? Número 1, Tarso. Número 2, Damasco. Número 3, Corinto. Número 4, Roma. Tempo para pensar.
Resposta certa, número 2, Damasco. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via ninguém, e guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Atos capítulo 9, versículo 8. 12ª pergunta. Em qual animal Jesus entrou montado em Jerusalém? Número 1, cavalo. Número 2, jumento. Número 3, camelo. Número 4, burro. Tempo para pensar. Resposta certa, número 2, jumento. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? Mateus capítulo 21, versículos 7 e 10. 13ª pergunta. A qual deus Paulo foi comparado quando estava em Listra? Número 1, Apolo. Número 2, Júpiter. Número 3, Mercúrio. Número 4, Zeus. Tempo para pensar. Resposta certa, número 3, Mercúrio. E chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. Atos capítulo 14, versículo 12. 14ª pergunta. Qual profeta profetizou a morte das crianças que Herodes mandou matar? Número 1, Isaías. Número 2, Naum. Número 3, Eliseu. Número 4, Jeremias. Tempo para pensar. Resposta certa, número 4, Jeremias. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Era Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existiam. Mateus capítulo 2, versículos 17 e 18. 15ª pergunta. Quem substituiu Judas Iscariotes? Número 1, Matias. Número 2, Paulo. Número 3, Timóteo. Número 4, Silas. Tempo para pensar. Resposta certa, número 1, Matias. E lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por comum foi contado com os 12 apóstolos. Atos capítulo 1, versículo 26. Não esqueça, inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Versículo para meditar. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3. E aí, quantas perguntas vocês acertaram? Deixe nos comentários o que vocês estão achando dos vídeos. Até o próximo desafio. Que Deus continue abençoando a sua vida. Tchau!